Olá, bem-vindo ao painel Univale. Os complexos da Maré e do Alemão no Rio de Janeiro foram cenários para o curta-metragem sobre coletivos movimentos, proposta do jornalista Maicon Renan e da acadêmica de jornalismo Juni Hugen, que participaram aí do edital Coletivo Jovens do Canal Futura. É com eles que eu vou conversar agora sobre toda essa experiência dos complexos maiores aí de comunidades do Rio de Janeiro, para falar um pouco sobre essa vivência lá e também sobre o curta-metragem. Obrigado pela presença de vocês, Juni, obrigado, Maicon. Como é que foi toda essa experiência, né, nesses complexos que estão sempre nos noticiários aí da televisão, dos jornais? Como é que foi toda essa imersão aí? Então, professor, a gente foi para o Rio, né, no mês passado, em fevereiro. A gente ficou um final de semana, tanto no Coletivo da Maré quanto no Alemão. E nós passamos um dia gravando no Coletivo da Maré e um dia gravando no Coletivo do Alemão. A gente já tinha contato com os integrantes do Coletivo Movimentos, que são os nossos personagens, né? Eles são jovens moradores de favelas do Rio de Janeiro, inclusive dessas duas favelas. Então a gente passou nesses 2 dias gravando e contando um pouco da história desse coletivo, que o Maicon pode apresentar melhor, né? Então, o Coletivo Movimentos é um grupo de jovens periféricos, como a Juni comentou, que propõe uma discussão e uma reflexão sobre segurança pública, em especial política de guerra às drogas. Pelo fato da favela ser o palco dessa guerra às drogas, é o lugar onde as consequências são mais duras e mais reais, assim, né? É onde pessoas morrem por bala perdida, é onde casas são invadidas, onde o morador tem a casa invadida, tem dinheiro furtado tanto pelo Estado, quanto em alguns momentos e algumas vezes pelo tráfico. Enfim, são 200, 300 mil pessoas que moram nesses complexos, que acabam sofrendo as consequências dessa política de combate ao tráfico de drogas, né? Então, o coletivo busca promover essa reflexão, promover essa discussão dentro da favela e para os moradores da favela, para tentar criar essa noção de realidade para quem está vivendo aquilo, né? Como uma tentativa de mudança, de um futuro melhor para eles, né? Isso é bem bacana, né? E como é que é essa ligação do coletivo, assim, com tudo que acontece no complexo, assim, por exemplo, inclusive com o tráfico de drogas, né? Como é que eles lidam com isso? Vocês colocam isso também no curta-metragem? Assim? Sim, eles lidam praticando, né, realizando algumas ações dentro das comunidades. Eles fazem rodas de conversa, muitas vezes eles criam alianças com outras ONGs para trabalhar, por exemplo, na recuperação de pessoas que usam drogas, né? Eles também fazem batalhas de poesia para que os jovens possam se integrar e falar o que sentem e tudo mais. Mas a principal frente deles mesmo é o diálogo. Porque é muito difícil, e eles põem isso também, conversar sobre drogas em um lugar em que elas são elas que ocasionam uma guerra, né? No caso, pelo Estado, pelo tráfico e tal, e eles ficam em meio a esse fogo cruzado. Então, através de diálogos, através de rodas de conversa, através de ações até com outros coletivos. Por exemplo, um dos integrantes do coletivo Movimentos, ele tem um outro coletivo de comunicação. E, através desse coletivo de comunicação, ele leva para as mídias sociais o que está acontecendo dentro da favela. Ações da polícia quando estão acontecendo, então outros moradores também vêm. Então, esses jovens, nas frentes em que atuam, eles também juntos criam esse coletivo de respaldo para a população, né? Tentando ajudar, tentando mostrar maneiras de respaldar a vida também dessas pessoas, que é o que coloca um dos nossos protagonistas. Porque muitos jovens morrem em meio a essa batalha, eles veem muitos amigos morrendo, então eles tentam dialogar para que se entenda, né, o que está acontecendo, né, como que o Estado pode trabalhar, além dessa segurança pública que eles fornecem com essas ações, né, da polícia, o que pode ser feito para que a favela ela seja um espaço de cultura, de educação, e para que esses jovens tenham outras realidades, né? Esses moradores tenham outras realidades. Acho que outro ponto importante também, professor, é dizer que o coletivo é jovem em sua criação ainda, né? Ele é recente, eu acho que ele é de 2016, se não me engano, algo do tipo. Então ele está começando ainda. E talvez pelo fato de estar começando ele ainda não tenha um grande alcance. E não gere
promova esse atrito de interesses, né? Que eu acho que tem a ver com a pergunta do professor, Sim. como é que eles agem Lidam, entre o tráfico, entre a polícia e tal. Então, eles focam ainda em levar a informação, levar o conhecimento para a população, que participa ali das oficinas e tal. Pode ser uma voz, né? Assim, Isso, eles estudaram muito antes de começar a materializarem as ações, então eles buscaram estudo, buscaram conhecimento para poder compartilhar isso com os moradores, para tentar gerar uma compreensão de realidade nos moradores. Eu acho que a partir do momento em que você gera essa compreensão de realidade, aí talvez as coisas fiquem mais fortes no sentido dos atritos. Então, por enquanto, tipo, a gente não percebe uma incomodação muito grande de ambos os lados dessa guerra, promovida pelo coletivo, assim, pelo fato de estar começando, então não tem uma consequência muito grande ainda. Também vale, tipo, ressaltar que esse coletivo, ele nasceu dentro de uma universidade, né? No SESEC, né? Isso. No Centro de Segurança. Faculdade Cândido Mendes, eu acho. No centro do Rio de Janeiro. Então, ele foi pensado, antes mesmo de iniciar, existia uma pesquisa, existia tipo um projeto para que eles pudessem, de forma organizada, iniciar esse grupo de discussão, esse grupo de diálogo. E até agora eles estão, nesse ano, passando para a fase de transição, porque eles pretendem se tornar independentes. Depois dessa base, né, em que eles tiveram pesquisadoras ajudando em projetos, em que eles tiveram esse respaldo, eles já se sentem preparados para se tornar um coletivo independente. Até é interessante esse respaldo, porque realmente para fazer um coletivo jovem dentro de uma comunidade como a Maré e também como o Complexo do Alemão, né, precisa realmente uma base muito forte, né, assim, acadêmica também, né, de apoio, né? Não, e a gente vê claramente, tipo, esse complemento, né, da extensão de uma universidade, da pesquisa de uma universidade na prática, na comunidade, né? Que, sei lá, em muitas universidades, em muitos projetos, esse é o objetivo, né? Tipo, atuar na comunidade e mostrar serviço para a comunidade a partir de uma pesquisa, a partir de centros na universidade, assim. Acho que é bem interessante essa... Um exemplo, até, tipo, alinhando com o coletivo, é que eles fizeram uma cartilha junto com as pesquisadoras que se chama Cartilha Movimentos. Então, ali eles discutem alguns pontos importantes e até recuperam, assim, o histórico das drogas, né, sobre a história das drogas, para poder contar como que iniciou o uso das drogas, por exemplo. Quais são as drogas mais utilizadas? Pontuando também que a droga, ela não é feita dentro da favela. Né? Então, eles fazem todo esse trabalho junto com as pesquisadoras e eles fizeram esse documento que é a Cartilha Movimentos, está disponível online no site do Movimentos. É bem legal, assim, é bem completa para entender um pouco melhor sobre como começou, né, a utilização das drogas e como ela foi introduzida dentro da favela. A criminalização, uma linha do tempo, assim, das drogas e a realidade que a gente enfrenta hoje. Assim. E é bom, assim, eu creio que vocês têm vários personagens, né, nesse curta-metragem, né? E é bom contar essas histórias, como jornalista mesmo, né? Estar lá no cerne da questão, é bom contar essas histórias, né? Por exemplo, para mim, é o que eu gostaria, é o que eu quero fazer, né? É contar histórias que possam, de alguma maneira, mudar realidades. Né? Não importa o tamanho, que isso é o menos importante, assim, mas mudar como uma comunidade. Por exemplo, quando a gente traz uma história sobre um coletivo de jovens que nasceram dentro de favelas do Brasil e que tentam, através do diálogo, através do estudo, né, buscar novas maneiras de dialogar com a comunidade e trabalhar um assunto tão difícil que é a guerra às drogas dentro das comunidades, né? Que é o tráfico, que é as políticas fracassadas do Estado, que é o que tenta ser feito dentro da comunidade, é muito importante porque você mostra que nas comunidades a maioria das pessoas são cidadãos comuns, são cidadãos que vivem o seu cotidiano, que vão para o seu trabalho, que têm filhos que têm que viver no meio do fogo cruzado. Então, para mim é muito satisfatório assim poder contar uma história em que mostrem jovens tão inspiradores que estão tentando fazer alguma coisa nas comunidades em que vivem. E até assim, o curta-metragem é bacana por isso, né? Mostrá-los na realidade, porque são jovens também descriminalizados, né? Muitas vezes não conseguem um emprego porque na ficha
do emprego lá que ele preenche está morador do complexo do Alemão, né? Então, a mudança dessa realidade também é muito interessante, né? E mostrar a história deles, o que estão fazendo, é um documento aí visual na realidade, né? Sim. Por si só já é uma baita experiência você ter a oportunidade de conhecer e mudar as tuas próprias percepções, assim, as tuas próprias perspectivas sobre aquela realidade, sobre aquele mundo. E acrescentando como um brinde a isso, você poder compartilhar dessa experiência com outras pessoas é fantástico, assim. Particularmente, eu iniciei no curso de jornalismo, eu comecei a minha faculdade para fazer isso, para fazer documentários. E eu sempre me interessei por pautas mais duras, assim. Então, ter uma oportunidade de fazer um documentário sobre um coletivo de jovens dentro da Maré e do Alemão, que são complexos, conhecidos, infelizmente, pela violência e tudo mais, foi, tipo, uma experiência fantástica, assim, que certamente muda a gente, tanto do lado pessoal quanto profissional, né? Hoje a gente está vendo muito, né, de coletivos jovens, né? De jovens querendo, né, serem protagonistas mesmo e se juntarem, né, para mudar uma realidade, né? Isso é bacana também, né, de ver isso acontecer, isso nascer, como vocês falaram que esse coletivo Movimentos nasceu há pouco tempo e está se reestruturando, aproveitou a questão da universidade também, a parceria, né? Isso é bacana, né? Isso é tão interessante que o edital que a gente foi aprovado no Futura era sobre coletivos jovens. Então, é uma emissora, né, um canal aberto, que está tentando mostrar o que os jovens estão fazendo no Brasil, de uma geração que é tão dita, né, como uma geração meio desvirtuada, meio perdida. Alienada e tudo mais. Né, que fica sempre atrás da tela do computador, sempre, né, trabalhando ali. Então, é tão interessante você saber que tem gente em campo fazendo isso. E, como falei, né, o edital era sobre coletivos jovens e quando foi fazer, né, a tarefa de procurar pautas, a gente encontrou vários outros coletivos, muitos coletivos. Coletivos em busca de direitos das mulheres, né, os coletivos feministas, coletivos na frente de defesa dos direitos da diversidade, de gênero, né, e tantos outros coletivos. Então, é bem incrível, assim, pra gente saber que existem jovens que também saem da tela, né, de trás da tela do computador e que vão realmente fazer alguma coisa efetiva dentro das suas comunidades, dentro da universidade mesmo, a gente encontrou alguns, né? Mais que isso, eu acho que para além de sair de trás da tela, pelo fato dessa revolução digital ser algo novo, muito recente e algo que a gente ainda não compreende exatamente como acontece, o que está mudando, eu acho que são jovens que, a partir da tela, a partir da internet, começam a agir no mundo real, no mundo material, né? Tanto é que das falas, um dos aprendizados do Raul, um dos nossos personagens, é justamente isso, que a internet promoveu essa revolução, promoveu com que o jovem tivesse mais, ou tenha mais oportunidade de fala, mais oportunidade de ser ouvido e uma oportunidade de alcance maior. Então, para além de sair de trás da tela, é a utilização dessa tela como ferramenta para materializar os coletivos jovens, né? Acho que isso é fantástico, assim. E até para comunicação, porque eles mesmos se articulam, o modo de trabalho deles é através de, por exemplo, do Google Drive, através do WhatsApp, do Facebook. São então, a própria online. Articulação deles, né? Que são ferramentas online. As mudanças nos métodos de trabalho, assim. Então, tipo, só concluindo, professor, eu acho que esse fato de ser um pouco alienado, a geração em si ser um pouco alienada, ser um pouco presa à tecnologia, celular, à internet e tal, é uma consequência dessa mudança muito drástica, assim, a gente não saber como agir, mas que, como otimista que sou, acho que com o tempo a gente vai entendendo como atuar e utilizar isso como ferramenta. Usá-las a nosso favor. Isso, exato. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o Maicon e com a Júnia a respeito dessa experiência tão gratificante lá nos complexos do Alemão e da Maré, no Rio de Janeiro. Um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje os nossos convidados são a acadêmica de jornalismo Juni Hugen e também o jornalista Maicon Renan, que estão preparando aí um curta-metragem, já gravaram lá nos complexos do Alemão e da Maré sobre coletivo jovem, ou coletivo Movimentos,
que eles vão mostrar em breve aí nas telinhas o trabalho de todo esse pessoal, aí como eles já comentaram no primeiro bloco. Eu queria saber de vocês, sim, a gente está aqui no sul, né? Não vimos, na realidade, complexos periféricos tão grandes, né, como o complexo do Alemão e o complexo da Maré. Para vocês, como é que foi essa experiência, não só pelo olhar jornalístico, mas também pelo olhar pessoal, assim, que não estamos tão acostumados a isso, né? Bom, para mim, com a experiência pessoal, né, como você pediu, o mais diferente, assim, é porque você entra em uma realidade que é completamente diferente da tua, né? Então, você poder ir até um complexo em que você nunca foi antes, principalmente para fazer um trabalho que é uma gravação, uma filmagem e tal, que tu vai mexer, né, com toda a estrutura dele, serve muito para o crescimento pessoal, assim, né? Você poder ver uma realidade, por exemplo, uma infraestrutura, né, no Complexo da Maré, que foi algo que me chamou muita atenção, que é tão, de certa forma, você vê que eles são tão esquecidos, assim, pelo Estado, né? Não tem asfalto, as ruas são muito esburacadas a ponto de, às vezes, não conseguir passar carro. Na verdade, os carros passam só até determinado ponto, né? Ou você vê mesmo as crianças, né? Para mim, também me chamou atenção, no meio de arma, sabe? As crianças, elas convivem com armas de fogo o tempo inteiro. Ou por parte, né, das armas dos traficantes ou dos policiais. Enfim, você anda e você vê crianças soltando pipa com armas do seu lado, com pessoas passando com armas. Eu nasci numa cidade muito pequena, né, uma cidade de 4.000 habitantes, em que eu fui criada na rua, criada brincando até 10 horas da noite, sozinha, né, com os meus amigos, sem precisar dos meus pais acompanhando, sempre muito livre. E para mim isso foi o mais tocante, assim, são pessoas que não têm liberdade, né, não têm segurança ao assumir a sua liberdade. Isso para mim foi o mais tocante mesmo. Isso é bem complicado, né? Sim, é muito complexo, né? Eu acho que, para mim, além da quebra de estereótipos, assim, das favelas do Rio de Janeiro, foi um choque muito grande também. Você ter várias listagens, assim, de precauções para você tomar por segurança, desde entrar na comunidade com as janelas abertas do carro, algo que, tipo, você não vê isso aqui, você não sente esse receio aqui. E você tá vendo, assim, pessoas armadas, traficantes armados e tal, e entender assim, ó, sei lá, foram 5 minutos que a gente ficou mais próximos ou com um campo de visão, assim, de traficantes armados e tudo mais. E você, nesses 5 minutos, conseguir entender um pouco que seja, superficialmente que seja, o funcionamento do tráfico de drogas, do crime organizado, na minha cabeça fica ainda mais claro que a guerra às drogas é fracassada e não tem perspectiva de sucesso, porque o tráfico tem funcionado como uma indústria há muito tempo e gera lucro para muitas pessoas. E tanto é que, tipo, é como se tivesse um ponto ali, um horário para o traficante chegar, para o traficante sair, o almoço dele chegava, a marmita dele chegava e tal. A gente viu a marmita dele chegando. Então, tipo, é uma coisa extremamente organizada. Sim. Um superior chegando e tal, enfim. Isso já é um choque muito grande, porque você não vê, primeiro que você não vê civil armado com fuzil e tal. E fora também a infraestrutura que a Juninho comentou, que é abandonada, né? Meio que, basicamente, você percebe que a comunidade, que a favela, ela tem que se manter por si só, assim. Ela não espera nada do Estado, então ela tem que se virar. Inclusive, esse é um dos pontos que um dos personagens comenta, que a favela tem muita potência, que a favela tem muita capacidade de criação, de resolução de problemas, por experiência própria, porque ela teve que fazer isso, ela sempre teve que fazer isso. E aí entra em um outro ponto, que para mim foi o mais fantástico e que eu pude sentir mais no Complexo do Alemão, porque a gente passou um pouco mais de tempo e pôde andar e caminhar e tal, foi a questão da comunidade, das pessoas. Eu acho que em poucos lugares da minha vida eu me senti tão acolhido como eu me senti no Alemão, assim. Embora toda a realidade infeliz e perigosa, enfim, de ausências e de faltas que as pessoas enfrentam,
Você vê as pessoas sorrindo o tempo inteiro, as pessoas sendo elas mesmas, verdadeiras, se ajudando. Eu acho que é um espírito de comunidade real, assim, pelo menos que eu acredito que seja real. De pessoas sempre estendendo a mão uma para a outra, um calor humano muito forte, assim. Uma união, né? Exato. E se parar para pensar, tu compreende que isso se faz necessário vivendo numa realidade que eles vivem, né? De precariedade extrema, assim. Tanto é que hoje a gente acompanha pelas redes sociais os nossos personagens, que são muito atuantes, muito ativistas, que eles estão sempre se ajudando através das redes sociais, assim. Ultimamente tem acontecido muita chuva forte no Alemão, por exemplo. E aí casas desbarrancam e tudo mais, as pessoas perdem imóveis e instantaneamente eles já organizam um grupo, já organizam um post para a galera doar móveis, doar colchão, doar roupa, enfim. É uma ajuda muito, muito mútua, assim, muito forte da comunidade em geral, assim. Acho que isso para mim foi o mais fantástico. Isso é bacana, né? Assim, a gente vê, porque é como vocês falaram, né? Criaram assim, um mecanismo próprio para suprir, né, essas mazelas, esse esquecimento do Estado, na realidade, né? Acho que também destacar a ação das ONGs, né? A atuação tanto no Alemão quanto na Maré há ONGs e também para suprir essas ausências, né? Então, é bem legal. Até uma das nossas locações é um centro de estudos de ações solidárias da Maré. E lá, um dos nossos personagens, por exemplo, está fazendo história, está fazendo curso de história. Ele dá aulas lá nesse centro, ele dá aulas tipo para curso pré-vestibular. Então, é uma maneira que eles utilizam também de dar um respaldo na educação, por exemplo, né? O CIASM é um centro bem conhecido também, porque a Marielle estudou lá. Exato, e se vê resultado assim. A Marielle era vereadora, formada, passou pelo pré-vestibular do CIASM e alcançou, tipo, grandes lugares, assim, né? Então, tipo, tu vê resultado prático nisso. Tu tá preparando o pessoal para o vestibular, o pessoal tá sendo aprovado no vestibular, tá fazendo a faculdade, tá fazendo um mestrado e tá entrando na vida pública, na política, para tentar resolver aquela situação. Então, você vê uma linha, uma sequência de acontecimentos que aconteceram por motivos que acontecem, que são reais lá, né? Sim, que tem que realmente ser autossuficiente na realidade, sim. né? Agora, assim, até a Johnny falou num ponto que viu crianças soltando pipa no meio de fuzis e tudo mais, né? Assim, eu creio que esse coletivo também que dá voz pode ser uma esperança para as famílias também, né? Para não que aquela criança depois não seja um traficante, tenha um futuro aí pela frente, né? Então... Com certeza, né, prof? Até porque, por exemplo, teve uma das ações que eles fizeram, assim, integrados, que era para organizar, para coletar material escolar, para poder distribuir para as crianças. Assim mesmo você já está, de alguma maneira, facilitando o futuro, porque ela vai ter material escolar para poder ir para a escola. E para mim, a educação é a melhor ferramenta para tudo. Antes de tudo, a educação. Porque se você cresce podendo ir para a escola, podendo aprender as coisas, né? Podendo aprender como que tudo funciona, como que o Estado funciona. Se você tem essa oportunidade, você já vai crescer com mais perspectiva. Porque como que né? Você crescer num lugar de fogo cruzado, onde você não tem nem material escolar para ir, que tipo de perspectiva você vai ter? Exatamente. Né? Às vezes a gente, né, fica um pouco desanimado com alguma coisa que acontece, né? Ai, o que eu vou fazer agora? Tendo toda essa base para poder crescer, para poder construir, realizar os nossos sonhos, então com certeza eles são uma inspiração por essas pequenas ações que eles fazem, né? Por estar trabalhando um assunto que está presente todos os dias e acaba muitas vezes destruindo famílias, em que amigos, uma das falas que mais me marcou foi um dos nossos personagens dizendo que amigos dele morreu, sabe? Morreram por causa dessa guerra às drogas. Então, ele poder falar sobre isso é respaldar vidas, ele fala isso, que ele poder trabalhar nesse coletivo era resguardar vidas. E quando é que a gente vai poder assistir esse curta-metragem? Já está pronto? Em junho, Está em edição? né? Tá em edição. Tá em pós-produção já, a gente já está concluindo o primeiro corte dele, e aí vai para aprovação e sugestões do canal, né? E eu creio que
uma semana, umas 2 semanas no máximo, ele já vai estar concluído. Mas a estreia É em junho. é em junho, né? É em A estreia junho. do programa. Isso, sai em No junho. Canal Futura. No Isso, Canal no Futura. Futura. Que você pode assistir aqui pela TV Univale também. Né? Também, exato. Tá certo, queria agradecer a presença de vocês, parabéns, acho que esse é o olhar do jornalista mesmo, né, assim, aquele lado emocional também, né, que constrói todo esse trabalho também, poder captar toda essa essência mesmo no curta. Muito obrigado aí pela presença de vocês, viu? A gente que Nós agradece, quem né, agradecemos. professor? Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.